Check this out. Eu estou muito à toa. Primeiro porque eu não estava a ver este episódio a acontecer. Vamos já começar assim, porque hoje não estava com vontade nenhuma de me sentar e gravar. No entanto, o tempo está bastante aliciante porque está solinho e o carro está mais do que disponível e já pude conduzir um bocadinho. Vim para um sítio diferente do habitual, onde pelos vistos passam carros e motas e fazem barulho de fundo, mas está-se bem. Temos de abraçar as circunstâncias e estou um bocado ansiosa. Porquê que eu, Caroline Ramos, estou ansiosa? Porque trouxe comigo um material que me vai dar bastante jeito para o episódio de hoje. Mas antes de avançarmos, saudação ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que estivemos juntos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia 7 de março de 2021, são 17, 28 e 18 segundos. Acho que tu percebeste que são 17 horas, 28 minutos e não sei quantos segundos, porque entretanto já avançaram. E seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje vamos colocar a minha ansiedade à prova, porque hoje vamos falar sobre bullying. Quem mais já sofreu de bullying por aí? Tu já sofreste de bullying? Porque eu já sofri de bullying. Sofri bullying, mas nunca falei deste assunto publicamente, pelo menos com tantos detalhes, porque sempre achei que estivesse suficientemente resolvida com este assunto e recentemente tenho descoberto que se não pensei sobre o bullying e as suas repercussões foi porque eu não tinha estofo para encarar esta situação, ainda não me sentia pronta e na realidade tinha medo de olhar para o passado, tinha medo de olhar para o passado, tinha medo de continuar a dar protagonismo à pessoa que me fez mal, à maldade que foi feita e a tudo aquilo que eu senti na altura. Mas quando começamos a tratar de nós mais profundamente, quando procuramos ajuda, torna-se tudo muito mais fácil de encarar porque deixamos de ser nós a carregar os nossos traumas e a partir de um certo momento até admitimos-los como traumas. Desculpa lá, mas a dicção hoje está horrível, portanto há certas palavras que vão sair mal à primeira, mas isto é um podcast, nós estamos numa conversa de café, na realidade, portanto não é assim tão podcast. Adiante. Porquê que eu decidi finalmente falar sobre o bullying, como se tivesse sido ontem, e expor esta fase da minha vida e tantos is na mesma frase, Jesus. Hoje estou assim. Cheiro bem. Ok. Não que não cheiro nos outros dias, mas hoje o creme que eu coloquei hoje tem um odor a aragão, então fica bem forte. Mas, como eu estava a dizer, porque é que eu decidi falar do bullying e abordá-lo, expulsar toda esta merda que ainda vive dentro de mim? Porque eu comecei a fazer terapia e foi uma escolha minha. Eu já estou para fazer terapia há imenso tempo. Eu era para ter sido acompanhada na minha transição do 12º para a faculdade. No entanto, como a consulta de psicologia, já não me lembro como é que estava no papel, coincidia com a primeira semana de aulas da faculdade, o meu raciocínio foi: bom, eu nunca fui de faltar às aulas, eu não vou estar a dar esta má impressão na primeira semana da faculdade, portanto, eu não vou. Simples quanto isto. E ali estava mais do que evidente algo que os meus terapeutas disseram nas minhas primeiras sessões, que eu ainda sinto necessidade de aprovação dos demais. Então, toda esta linha de raciocínio, eu não vou para uma consulta que me pode ser benéfica por receio daquilo que possam pensar das minhas faltas, já diz muito de eu querer saber imenso do que é que os outros pensam sobre mim ou deixam de pensar.
E pensava eu que também já me tinha livrado de todo esse medo do julgamento, e na realidade ele ainda existe. E está a ser trabalhado, felizmente, mas voltando à terapia, eu procurei. Por acaso foi uma coincidência do caneco eu ter descoberto estes terapeutas. Porque eu estava a fazer o kit básico da saúde mental, que a Manifestamente organizou gratuitamente. E numa das aulas eles disponibilizaram links de apoio sobre saúde mental e tudo mais. E no primeiro link, por acaso, estava a explicar o que era a psicoterapia, os vários tipos de terapia, e em baixo estava um motor de busca para que nós pudéssemos encontrar um terapeuta na nossa zona de residência. Eu coloquei lá a zona onde vivo, apareceram não sei quantos nomes de terapeutas e houve um nome específico que me chamou a atenção. Eu pesquisei o nome dessa terapeuta, estive no site dela, entrei em contacto e depois quando ela me respondeu, ela e o marido têm uma espécie de comunidade na realidade e falaram-me sobre aquilo e é um projeto com o qual eu me enquadro bastante, com o qual me encaixo. Então eu decidi dar uma oportunidade e tem sido do caraças fazer terapia, sobretudo porque nós temos a oportunidade de ter acompanhamento conjunto, ou seja, enquanto estamos a falar com os nossos terapeutas, temos também os outros pacientes e isso é bué fixe. Ao início é muito estranho, para quem não está habituada e para quem não gosta de expor aquilo que sente ou aquilo que vive dentro de si a estranhos, mas depois torna-se bastante agradável saber que ao nosso lado existe alguém com um problema muito semelhante e que se identifica e que dá o seu parecer e depois dentro desse parecer está lá um detalhe com o qual nos identificamos e já não nos sentimos assim tão sozinhos. Então é uma dinâmica muito engraçada de se viver e de se experimentar, então tem sido muito, muito, muito bom e é ótimo chegar ao final das sessões cansadíssima por ter exposto os meus demónios, mas em simultâneo por estar a fazer esse trabalho interno e que obviamente custa, e faço questão de escrever tudo todas as questões que me fazem e de responder a essas mesmas questões sem filtros, sem merdas, sem tretas, sem fingir que não é comigo quando na realidade até é. E tem-se tornado cada vez mais fácil falar do que é que vai dentro de mim. E uma das primeiras coisas que eu apontei, acho que isto até foi na segunda ou na terceira sessão, foi o facto de eu ter sofrido bullying. E o meu terapeuta pegou nesse detalhe e, sem eu me aperceber, começou a desconstruir aquilo através de questões que me foi fazendo. E não é que eu me apercebi que essa merda que aconteceu há quase 20 anos ainda me impacta nos dias de hoje. Eu não fazia ideia, eu juro que eu não fazia ideia de que ter sofrido bullying me impactava ainda agora, prestes a fazer 23. E eu sofri bullying entre os 4 e os 9 anos. Foram 5 anos de bullying. Quando eu comecei realmente a questionar o que é que se passou na altura e que consequências é que isso trouxe para o momento presente, muitos dos meus padrões, muito das minhas ações se justificam. Por exemplo, esta necessidade de aprovação vem de onde? Para não mencionar certas ocasiões e momentos de família que não são para aqui chamados, essa minha bully fazia pouco de mim, não é? Ela foi a minha suposta primeira melhor amiga, a minha suposta primeira amiga a sério de infância. Só que na qualidade de bully, ela não era assim tão amiga como eu julgava. Na realidade, ela maltratava-me, desrespeitava-me, fazia-me passar vergonhas, humilhava-me, ofendia-me. Era toda uma panóplia de coisas boas, não é? E que nós precisamos de uma primeira amizade a sério na nossa infância. E de onde é que vem esta aprovação? Ela fazia-me de tudo um pouco. E ainda assim, eu, tendo sido educada com valores decentes, nunca tive coragem para lhe fazer mal. Nunca na vida, nunca. Houve apenas uma vez em que eu lhe levantei a mão e mesmo assim estava a tremer de medo do que é que pudesse acontecer se eu lhe desse uma chapada e se rebentasse com ela naquele momento, como eu fazia com os outros colegas que me provocavam e apanhavam, pronto, né, obviamente, quem lhes manda provocar-me. Mas
por muito mal que ela me fizesse, eu estava sempre atrás dela a sentir necessidade de a agradar para ver se ela mudava de comportamento e me aprovasse, não é? E eu fiquei tentada a dizer aceitasse, mas também aprendi na terapia que a aceitação é um conceito interno, é um conceito de nós para nós mesmos, enquanto que a aprovação depende do externo. Então, estava à espera que ela me validasse, não é? Se eu fizesse coisas boas, se eu continuasse a baixar a cabeça, se eu continuasse a ser boa pessoa. E isso reverberou durante anos e anos e anos e anos para todas as pessoas, até ao momento em que eu me apercebi de que existe esta necessidade de aprovação. A minha suposta primeira melhor amiga, que na realidade foi a minha bully, fez com que eu trouxesse para a minha vida esta necessidade de questionar todas as pessoas que me passam pela vida. Esta necessidade de questionar se as minhas amizades são verdadeiramente verdadeiras, passando a redundância. Fez-me duvidar da bondade das pessoas. Fez de mim uma pessoa que simulou a sua força, mas que na realidade criou uma barreira de proteção para não se magoar. Ela machucou o meu coração. Ela fez-me mal. E eu, durante anos, quis justificar as suas ações com base em raciocínios do género. Não, se ela me fazia mal é porque ela em casa se calhar sofria algum tipo de violência. Se ela me fazia mal é porque ela em casa absorveu alguma coisa que os pais tenham dito ou feito e estava a descontar em mim. Se ela fez alguma coisa é porque se calhar não gostava de algo em mim ou tinha inveja porque eu era muito boa aluna, ela também o era, se calhar os pais exigiam 1001 coisas e ela ficava frustrada. Epá, não sei o que merda é que lhe passou pela cabeça e sinceramente é daquelas informações que a mim não me interessa, porque não é isso que vai fazer com que eu adquira uma certa paz de espírito, pelo contrário. Acho que saber os motivos só me vai irritar cada vez mais e só me vai deixar mais revoltada. Então é mesmo um detalhe que a mim não me interessa. Mas eu tentava mascarar as atitudes dela com uma justificação que na minha cabeça servisse. Até que os meus terapeutas disseram-me que, por muito justificáveis que uma ação seja, a ação não deixa de ser má por nos ter feito mal. Portanto, se ela me fez mal, eu fiquei magoada, eu estou a sofrer as consequências dessa maldade e eu não tenho nada que justificar as ações dela só para diminuir o que ela fez, só porque ela também é um ser humano. Ela fez-me mal. Se ela tinha cabecinha de criança para me maltratar, ela também de certeza que tinha cabeça para não me fazer mal, mas ela optava sempre por fazer mal. E o engraçado é que ela não me fazia mal só a mim, mas eu fui a maior vítima de todas porque... Quer dizer, também não posso dizer que tenha sido a maior vítima de todas porque eu vivi a minha realidade e não sei como é que as outras pessoas também se sentiam. Mas daquilo que eu pude observar, eu era a pessoa que estava sempre atrás dela. Também havia outras meninas, outras miúdas, outras amiguinhas dela que se aproveitavam da tirania dela para me fazerem mal. Então, eu não sofri uma, eu não sofri duas, eu sofri muitas vezes na mão de muita gente. Eu sofri através da bullying, eu sofri através das pessoas que se aproveitaram da tirania dela para me fazer mal. Eu sofri pelas mãos das pessoas que sabiam o que é que estava a acontecer, mas preferiram ficar no silêncio, porque dá-me a sensação de que até as professoras e as educadoras tinham noção do que é que se estava a passar, mas ninguém fazia nada, porque, éramos só crianças, não é? Então foi muita coisa a acontecer numa infância um bocado chata na escola, porque também eu nunca tive coragem para enfrentar e nunca tive coragem para dizer aos meus pais que estava a sofrer aquilo. Porque eu já tinha medo da situação que estava a viver. Mais medo ainda tinha do que poderia acontecer se eu lhe fizesse frente. Se eu me virasse para ela e dissesse, olha, tu paras com isso ou vamos andar à bulha durante uma semana. Numa das minhas sessões de meditação veio-me a memória de quando eu tinha aulas no piso de cima e dava para ver perfeitamente quem é que ficava no portão à espera dos seus filhos, ou netos, ou sobrinhos, whatever, à espera das suas crianças. E nessa mesma sessão de meditação, eu lembrei-me do que é que eu sentia quando eu via ou a minha mãe ou o meu pai no portão à minha espera. Eu sentia alívio. Na altura, para mim era só alegria, porque ainda não tenho que ir para a creche, não tenho que aturar estas pessoas, que bom. E hoje em dia, eu consigo perceber de onde é que vinha esse alívio, de onde é que vinha esse... Ufa, não tenho que aturar colegas hoje. Porque ao ter os meus pais a resgatar-me
daquele ambiente, eu estava a salvo, para o resto do dia, pelo menos. Eu recordo-me de muitas vezes ter acordado sem vontade de ir à escola. Só que eu nunca soube explicar o porquê, porque eu tinha esse medo, essa angústia, essa ansiedade de ir para a escola. Eu sabia que estava a passar mal, que sofria alguma coisa, que sofria algum tipo de violência, porque não foi só violência oral, foi violência física, oral não, verbal. Foi violência física, verbal, mental. Hein? Ganda travagem. Foram vários tipos de violência de uma criança para outra. Eu lembro-me de muitas vezes na creche ter ficado num cantinho da sala enquanto as restantes crianças estavam à volta dela, tudo a olhar para mim com um desprezo enorme, porque ela fazia questão de colocar toda a gente contra mim quando eu não fazia algo do seu agrado. Agora estava a reler o diário da altura. Estou até bastante admirada de como é que eu não escrevi mais neste caderno, mas estive a ler que houve fases em que ela dava uma de professora e obrigava-me a fazer cópias, ditados, enfim, e roubava-me os materiais da escola e fazia a cabeça das outras miúdas para ficarem contra mim e deixava de ser minha amiga porque eu era amiga de alguém que ela desgostava. E depois certos colegas que, em vez de me ajudarem, ainda contribuíam mais para estas merdas do género: se eu falasse com alguém de quem ela desgostasse e esse colega de fora ouvisse, esse colega de fora ia fazer queixinhas à bully e ela aí... Também estive aqui a recordar-me de quando havia certas brincadeiras, por exemplo, apanhada, e ela dizia que não brincava se eu brincasse porque eu não corria nada porque eu era gorda. Ou então um jogo que eles inventaram que era... Agora não me estou a lembrar do nome original, mas um grupo ficava à frente de uma parede, alguém tinha uma bola e nós tínhamos que fugir da bola. E se a bola nos acertasse, nós teríamos de tirar uma peça de roupa. E eu estive aqui a ler... já nem me lembrava disto, mas eu estive aqui a ler que éramos 3 miúdas, mais alguém a atirar a bola. E ela escondia-se atrás de mim ou chamava por mim para eu apanhar com a bola e tirar a roupa por ela. E chegou num momento em que eu fiquei só de roupa interior. E quando eu estava a ver que a situação estava a apertar, eu decidi desistir do jogo e ela ainda teve a ousadia de comentar com a outra colega que eu era muito envergonhada e que estava quase a chorar porque tinha que tirar a roupa interior e o caraças. E tantas outras situações que não ficaram apontadas, das quais também não posso dizer que não me lembro, porque ainda me lembro de algumas coisas. Lembro-me de muitas vezes ter ficado na escola, no intervalo, a jogar às cartas sozinha, porque não tinha ninguém com quem brincar, porque ela fazia questão de resgatar toda a gente só para ela e eu ficava ali na merda. Lembro-me de uma vez estarmos numa salinha, já nem sei a fazer bem o quê, não sei se estávamos a brincar ao macaquinho do chinês, não sei o que é que estávamos ali a fazer. E ela ter-me encostado à parede ou uma coisa assim parecida e ter-me dado joelhadas na zona da barriga. Só porque sim. E tantas outras coisas. E obviamente que... Pronto, né? Eu passei por tudo sozinha. Estou aqui a chorar e a questionar. Porquê que eu estou a chorar? Eu passei por tudo sozinha. Nunca falei com ninguém da família sobre isto. Até ter ido para o 5º, 6º ano, que foi a altura em que eu já não tinha de conviver com ela. Felizmente. Tanto que eu escrevi também no diário, isto em setembro de 2008. Estou feliz por 2 razões. Uma, porque vou para uma escola nova e vão começar as aulas, e outra porque eu já não tenho que aturar a bully e as suas amiguinhas. E espero nunca mais ter de as ver. Foi isto que eu escrevi, tinha 9 anos. Estou com o nariz todo entupido agora, foda-se. E... foi a minha batalha presencial e pelos vistos eu continuei a batalhar com isso até lhe ter prestado realmente atenção. Eu chorei muito ao longo daqueles anos e nos anos consequentes. Ainda choro. Hoje é dia 7 de março de 2021, estou aqui sentada a apanhar sol e estou a chorar porque estou a falar deste assunto. Portanto, obviamente que me magoa, que me chateia, que me revolta, principalmente. Revolta-me porque eu tinha a força para me defender de outras pessoas, mas nunca tive forças
para me defender dela. Nunca fui capaz de sair daquela zona de familiaridade, porque era a que eu conhecia e eu tinha mesmo em conta, eu considerava minha amiga, porque no final das contas nós estávamos sempre juntas, eu estava sempre atrás dela, eu dedicava-me a ela e receava o que me poderia acontecer se eu, sei lá, tentasse fazer uma amizade profunda com outras pessoas. Se bem que aquilo nunca foi uma amizade, mas pronto. Eu questionava-me, se for para... Será que se eu fizer amizade com aquela rapariga, com outra rapariga, que não é esta, eu vou sofrer as mesmas coisas? Será que vou passar por outras situações diferentes? O que é que vai acontecer? Nunca experimentei para saber, e sempre que eu tentava experimentar, ela arranjava maneira de me magoar ainda mais. Então, o que me pareceu mais seguro foi continuar onde eu estava, porque já passava mal, mas sempre que eu tentava sair de lá passava ainda pior. E eu não sabia quais as consequências de tentar sair dali, então eu conformei-me. Conformei-me e tive a minha libertação quando passei para o 5º ano e só voltei a cruzar-me com ela nessa altura quando ia visitar a minha avó, porque ela e a minha avó vivem na mesma zona. E quando eu ia ao parque com a minha tia e com a minha prima, de vez em quando eu via a passar com a mãe e com o irmão, ou com o pai, ou whatever, e eu chamava por ela, e ela fingia que não me ouvia. Até que houve uma vez em que ela olhou, fingiu que não me conhecia e deu as costas e foi-se embora. Naquela altura, bateu-me. Eu cheguei à conclusão de que, ela não quer saber de mim. E se tu ouves todos os episódios deste podcast, provavelmente tu já me ouviste a dizer isto sobre outras situações da minha vida com outras pessoas. Portanto, o que se passou comigo na infância, esta minha primeira experiência de amizade, querendo eu ou não, explica porque é que eu me tornei numa pessoa que escolhe dedicar-se imensamente, intensamente às pessoas. Explica porque é que eu estou constantemente a meter-me em dinâmicas que me fazem sofrer, que me fazem passar mal. Porque eu vejo bondade nas pessoas. Mesmo que eu o negue, eu vejo a parte boa das pessoas. Apego-me à parte boa das pessoas. E estive tão habituada ao longo da vida a levar chicotadas assim, bué sinuosas, que quando as pessoas me fazem mal, e é um mal pequenino do ponto de vista geral, eu deixo passar. Eu deixo passar porque na minha infância eu deixei sempre passar. E eu ponho-me a pensar, já passei por coisas piores, que maldade é que este detalhe me vai fazer? Exatamente. Vai-se juntar aos outros detalhes e vai-me fazer sentir uma merda ao final do dia. Querendo eu ou não admitir, esta primeira experiência de amizade fez de mim uma pessoa insegura. Tornou-me insegura, tornou-me amedrontada, tornou-me numa espécie de carente no que toca a amizades, tornou-me bastante desconfiada e tapou-me o discernimento para saber dizer ou admitir quando é que algum mal me é feito. Porque se for uma grande amiga a fazer-me mal, eu vou querer sempre arranjar uma justificativa para que aquela pessoa não fique mal vista para mim ou para os outros. Porque não, aquela pessoa é boa pessoa. Ela nunca me fez mal, excetuando este detalhe. Portanto, ela não é má pessoa, ela se calhar só está a passar por uma fase da vida. Mas não é bem assim, darling. Não é bem assim e estou-me a perceber de que não é bem assim. Por isso, não sabia que havia tanta gente a fazer caminhadas destes lados. Também é uma zona escondida, está-se bem. Portanto, é muito complexo. É muito complexo e eu percebi que me chateia mesmo. Eu nunca pensei que ter sido vítima de bullying me levaria a viver numa simulação, não é? Simular ser demasiado boa pessoa, embora o seja na realidade, mas o boa pessoa que eu estou a dizer é estupidamente boa pessoa, quando na realidade às vezes prefiro não dar a mão ou estender o braço porque estou cansada ou quero resguardar-me ou quero estar no meu canto ou simplesmente também não quero saber. Ter passado pelo que passei fez com que eu não desse prioridade aos meus sentimentos,
às minhas emoções, às minhas reais necessidades. Fez com que eu menosprezasse a minha humanidade, porque supostamente as boas pessoas dão e não se importam se não receberem. E eu passei uma existência a não receber de muita gente e a culpar-me por isso. E hoje, graças à terapia, eu percebi que se as pessoas me fazem mal, é por opção delas. Não é porque eu pedi ou porque eu fiz algo que as estimulou ou as incentivou a fazer-me mal. Sobretudo se eu estou de consciência tranquila. Porque quando eu faço merda, e reconheço, é natural que a resposta seja receber uma atitude de merda de volta. Mas quando eu estou de consciência tranquila e sei que dei tudo, que me dediquei, que me esforcei, que fui amiga e ainda assim há quem escolha bazar, há quem escolha fazer-me mal, há quem escolha magoar-me, a culpa não é minha. Pensava eu que esta situação de viver com a culpa estivesse relacionada apenas com a situação acerca da qual falei no episódio passado ou há 2 episódios. Mas na realidade eu sempre vivi com isso em relação a muitas pessoas na minha vida. Eu sempre me culpei por certas amizades não terem vingado, eu sempre me culpei por certas pessoas nunca terem gostado de mim de volta, eu sempre me culpei porque muitas situações não se sucederam na minha vida, então para mim eu sempre fui a ovelha negra, agora ia dizer orelha negra porque lembrei-me da banda, mas de mim para mim eu sempre fui a ovelha negra de tudo. Porque para mim era impensável colocar a culpa nos outros, porque os outros, até certo ponto, sempre foram boas pessoas para mim. Até certo ponto. Como diz o exemplo do meu terapeuta, entre um cancro no mindinho e um cancro no coração ou no cérebro, mais vale o cancro do mindinho, não é? Isto para dizer que entre terem-me afetado psicologicamente ou terem dado um estalo, mais valia o estalo, não é? Porque eu ia sentir e ia saber que estava errado. E esta busca inconsciente por ambientes onde eu me sentisse valorizada, onde eu me tivesse de esforçar para sentir que estou a fazer alguma coisa por alguém, onde há sempre um abandono, para mim era um normal. Só que esse normal não era o mais certo. Nunca foi o mais certo para mim. E hoje eu entendo porque é que eu me super esforço para com certas pessoas. Porque eu tenho medo de as perder. Só que, querendo ou não, são pessoas que eu já perdi. Pessoas que já se foram da minha vida. E é muito engraçado porque eu, quando me meto a avaliar as amizades que eu ainda conservo, são amizades nas quais eu estou confortável para ser quem sou, para ficar na minha e onde não há cobranças. São amizades que me deixam realmente quentinha por dentro. São pessoas com quem não sinto a necessidade, lá está, de estar constantemente a ligar e a mandar mensagem, a trocar ideias. Porque elas estão lá independentemente de tudo. São pessoas com quem já me senti vulnerável. As outras que basaram na minha vida, agora que eu tenho a oportunidade de refletir, no fundo eram amizades onde nunca houve uma grande profundidade. Onde eu sentia que tinha de dizer alguma coisa, sentia que tinha de marcar uma presença, porque se eu não o fizesse, a pessoa poderia pensar que eu já não queria saber e a pessoa ia-se embora. E julgar que isto vem daquela época de 5 anos é impressionante. Questiono-me quantas situações é que eu poderia ter evitado se eu tivesse prestado atenção a este pequeníssimo detalhe, a esta fenda, não é? Ainda hoje, eu sinto que a opinião dos outros vale muito mais do que a minha. Eu sinto que a opinião que os outros me possam dar em relação a determinados assuntos vão validar o que eu já preconcebi para mim. Ainda hoje, eu sinto-me culpada por dar palco a certas emoções e a certos acontecimentos, porque do ponto de vista exterior, aquilo está errado. Aquilo não deveria acontecer assim. Porque eu é que procurei, não é? E só eu sei como é que eu me sinto, primeiro, porque eu nunca me dei a conhecer a 100% às pessoas. Tenho medo. E é natural. O meu terapeuta disse mesmo, tu não te dás a conhecer porque tu tens medo que as pessoas te magoem. Ponto. E eu fiquei, pois, é verdade. Primeiro porque eu tenho medo. Então é normal que eu me sinta incompreendida. Porque eu, para ser compreendida, tenho de colocar tudo em cima da mesa. E até hoje, acho que ainda não o fiz. Acho não. Tenho a certeza que ainda não o fiz. Depois, porque, no fundo,
Eu sempre reconheci que algo dentro de mim se passava, eu só não sabia enumerar o quê. Não sabia nomear estes sentimentos, estas emoções, estes traumas. Muita coisa passou a ser explicada quando entendi as repercussões do bullying. Muita coisa, muita coisa mesmo. É como se um grandíssimo puzzle tivesse encontrado as suas respectivas peças. Agora eu sinto-me muito mais à vontade para dar voz ao que realmente vive dentro de mim. Sinto-me muito mais à vontade para não procurar as pessoas, realmente. Tipo, eu sei que tem de haver essa reciprocidade nas amizades e tudo mais, mas eu estou cansada. E exatamente por estar cansada de ter fingido muita coisa, de ter feito, dito, pensado imensa coisa que não encaixava comigo somente para não parecer mal, somente para agradar. Exatamente por estar cansada é que eu quero tirar este tempo para mim. Eu cansei-me de procurar as pessoas. Realmente, cansei-me. Cansei-me porque elas não me procuram. E tal como diz o meu terapeuta, o que é que quer dizer a falta de empenho do outro lado? Quer dizer que o outro lado não quer saber. Quer dizer que o outro lado dá prioridade a muita coisa e não me dá prioridade a mim ao ponto de me procurar tal como eu procuro. E se eu procuro, há duas vertentes. Ou porque eu me realmente preocupo, ou porque eu tenho medo de perder a pessoa se eu não demonstrar que estou ali para ela. Mas quem gosta realmente de mim e quem sabe que eu estou por lá, não precisa que eu o demonstre. Porque a pessoa sabe que eu estou lá. Porque a pessoa valoriza tudo aquilo que eu fiz na sua vida e não me cobra indiretamente. E eu, consequentemente, não sinto que esteja a ser cobrada. Porque quando essa cobrança vem de dentro, é porque alguma coisa está errada. E se está errado, é em mim e na própria amizade. Amizade, dinâmica, diria dinâmica, porque amizade é uma coisa completamente diferente. Eu vou-me permitir dar esta pausa de pessoas. Por muito que eu goste delas, por muito que eu as queira na minha vida, por muito que eu as aprecie. Já sei também porque é que eu estou tão sensível aqui a chorar. Não só porque este assunto me dói, mas porque o meu período vem amanhã. Está explicado. Mais do que explicado, estas lágrimas extra. Pronto, ok, está-se bem. Mas, sim, o período não justifica tudo. Eu sou uma Maria Madalena e durante anos nunca chorei assim. Durante anos não chorei assim porque era sinal de fraqueza. Então, uma das consequências de me ter aberto à espiritualidade foi ter entendido que as lágrimas na realidade servem como uma limpeza. Eu estou cansada, estou exausta de me esconder, estou cansada de me esconder, estou cansada de dar e nunca receber de volta. Preciso de férias de pessoas. Realmente, preciso de férias de pessoas, preciso de processar os acontecimentos, as memórias dos últimos dias, preciso de me reconstruir, preciso de valorizar quem me trata bem e não ter medo de pedir que me deem amor, não ter medo de pedir atenção no sentido de carinho, tempo, dedicação. Tal como eu dou, eu quero receber. Que bom a tua bicicleta ter suspensão, minha querida. Continua assim com essa atitude. Dá-lhe. Enfim, a juventude hoje em dia. Mas eu dou, eu reconheço que dou, eu sou muito boa pessoa, tenho um bom coração. Durante anos evitei abraçar esta verdade, porque ter sido boa pessoa não foi o que levou a que eu sofresse bullying, porque a culpa não foi minha, mas ter sido demasiado boa pessoa e nunca ter sabido colocar travões foi o que permitiu que a situação durasse tanto tempo. Quem dá energia ao bully somos nós, porque não nos impomos. E eu não me impus quando deveria. E o mecanismo de defesa era ser demasiado bruta fisicamente, ou seja, se alguém viesse já disparatado a ameaçar, eu já estava pronta para a porrada. Por isso é que quando é a porrada até ao 9º ano, quando eu entrar para a secundária eu não andei a porrada com ninguém. Do que eu me recordo, acho eu. Mas para mim tudo era um desafio, era uma desforra. Estás a olhar o quê? Queres levar chapada? Ter sido vítima de bullying fez com que um dos meus mecanismos de defesa fosse fechar-me, fosse gostar em demasia, sem medir as consequências,
fosse estar sempre à procura de gostar de alguém para fechar buracos, porque se aquele amor em específico não fosse correspondido é porque eu não valia nada. Porque na altura, com a minha suposta primeira melhor amiga, eu dei tudo e mesmo assim ela nunca gostou de mim. Então, qual é que era o limite? Não é? E eu por anos coloquei isso em prova. Esmiucei tudo, fui até ao limite. E mesmo assim aquele limite nunca era suficiente para me abrir os olhos e dizer: para, Caroline, para de tentar agradar. Chega dessa merda. Vai, cuida de ti, olha para ti, valoriza-te. A minha suposta melhor amiga, que foi a minha primeira grande interação de amizades, construiu dentro de mim a ideia de que eu não valia nada por muito que eu fizesse para agradar. E eu carreguei isso durante anos. Vivi em função disso inconscientemente, sem saber. E hoje entendo perfeitamente. É tão mais fácil, tornou-se tão mais fácil avaliar as minhas dinâmicas, as minhas amizades, o modo como me relaciono com as pessoas e com o mundo. E tornou-se tão mais fácil de associar o que me aconteceu com tudo o que acontece. Tornou-se mais fácil admitir e não ter receio algum de trazer este assunto à baila e dizer mesmo, ter sofrido bullying na infância fez de mim aquilo que sou. Se foi bom ou mau, eu não sei. Eu só sei que por muitos anos trouxe como consequências eu sentir-me uma merda. Porque por muito que eu desse, as pessoas continuavam a sair da minha vida. Então é tal questão, qual é que é o limite? Qual é que é o limite de um amor, de uma dedicação, de whatever, de um sentimento? Qual é que é o limite? Há limites? O limite é quando nós nos sentimos mal, quando nos sentimos menosprezados, quando sentimos que não há reciprocidade. O limite é quando nos estamos a fazer mal. E eu nunca soube ver esse limite no campo de batalha. Eu o via sempre muito depois, quando determinada amizade acabava. Passados muitos anos, quando me metia e me meto a avaliar certas conexões, aí é que eu percebo, aquilo não estava bom. Então porquê que eu não fiz nada para acabar com aquilo desde o início? Se eu serei capaz de o fazer daqui adiante, é bom que sim. É bom que perante alguma coisa com a qual eu não concordo, que vá contra os meus princípios, que me esteja a fazer mal, é bom que eu arranje ovários, colhões, tomates, tudo o que for necessário para sair dali, para dizer, olha, chega, isto não me está a fazer bem, a nossa amizade foi boa enquanto durou, mas esta merda não me está a ajudar em nada, não me está a beneficiar e lamento que tu não o estejas a ver, mas é assim que eu me sinto e se nós não fizermos nada para isto melhorar, adiós, see you never. Né? Se eu me digo tão capaz para certas coisas, eu também tenho de começar a ser capaz de cortar certas ligações para conseguir viver em paz. Já basta. Tudo tem um fim. Eu estou-me a aproximar do fim desta estupidez que é entregar-me sem medir consequências. Claro que isso também trouxe ao de cima eu perder esperanças em relação às pessoas que realmente valem a pena. Claro que isso trouxe como caralho. Já é a terceira vez que eu estou a fazer esta frase. Vamos tentar outra vez. Claro que isso também trouxe ao de cima. Eu estou com a leve sensação de que este episódio está com bem altos e baixos no que toca ao tom da minha voz, mas vida real é mesmo assim. Vamos lá tentar pela quinta vez. Claro que isso também trouxe ao de cima eu desacreditar ou ter deixado de acreditar em certas relações. Mas, tenho de aprender a arriscar novamente, mas antes de arriscar, claro, né, com cuidado. Lá está, já estás a ver o mecanismo de defesa. Eu quero arriscar, mas quero ir com cuidado para não me magoar. Então eu não estou a arriscar, eu estou a ir com medo já. E eu quero deixar de ir com medo. Eu quero deixar de estar constantemente em modo de alerta, porque assim eu nunca vou viver na íntegra todas as emoções que eu mereço viver, que são emoções de amor, não é? Porque eu quero viver em nome do amor, seja ele que amor for, um amor saudável principalmente, mas eu quero viver em nome do amor e não estar sempre com medo de me magoar. Basta, acabou disso.
isso tem de acabar. Mas pronto, acho que agora vou para casa, ou melhor, quando eu chegar a casa, vou escrever uma segunda carta à minha bully, porque eu já escrevi assim uma vez uma cartinha para ela e queimei, mas hoje vai assim uma coisa. Depois de editar o episódio, não é? Porque isto tem que sair, mas vou escrever um testamento e vou queimar aquela merda para ver se me liberto a sério. A sério, a sério. Eu duvido que me vá encontrar com ela novamente. Duvido mesmo. E olhem que a palavra tem poder, e quando eu digo que duvido que me vou encontrar com ela, é porque eu não me vou encontrar com ela mesmo. Duvido que me vá cruzar com ela, duvido que tenhamos amigos em comum, porque nunca ninguém gostou dela, e é incrível como é que mesmo nunca ninguém tendo gostado dela, alguns que se diziam meus amigos, me deixaram naquela situação. Pronto, cada um com as suas responsabilidades. Mas olha, todos os dias são dias de aprendizado, eu estou a aprender e ainda bem que descobri isto cedo, 20 anos depois, mas ainda bem que eu descobri isto cedo, porque vamos sempre a tempo de mudar, de melhorar e é uma coisa que eu quero fazer, eu quero melhorar a minha pessoa por mim e pelas relações que eu tenho e quero continuar a ter relações saudáveis, atenção. Porque é muito injusto para mim deixar de ser quem sou e é muito injusto para aqueles que me amam realmente não terem acesso a esta Caroline só porque esta Caroline cresceu amedrontada e condicionada pelos traumas que ela nunca foi capaz de partilhar por receio do julgamento, por receio de deitar abaixo aquela carapaça que ela teve de construir, aquela carapaça cheia de mega inteligência. Epá, eu sou inteligente, mas porra, não é assim como as pessoas devem pensar que eu sou, tipo gênio da lâmpada, menina prodígio do século XXI, tipo chill. Eu também tenho as minhas falhas, há coisas que eu também não sei, portanto eu não sei tudo. Desculpem lá se passei esta imagem durante anos, mas eu não sei tudo, ok? Eu tento saber um pouco para fechar buracos, mas eu não sei tudo. Quero deitar abaixo esta carapaça de quem não sente, porque eu sinto, eu choro, eu grito, eu amo, eu desiludo-me. Eu adoro dar abraços, eu adoro receber carinho. Embora eu às vezes fuja, mas eu adoro receber carinho. E eu também quero que as pessoas demonstrem que gostem de mim. Que gostem? Estou toda confusa. O meu nariz entupido não me está a deixar pensar. Eu faço piadas e eu hoje recebo bem, mas eu também fico ofendida. Lamento imenso se durante anos passei a ideia de que não me ofendia com nada, porque eu ofendo-me bastante. Às vezes dá vontade de vos atirar com um tijolo em cima. Pessoas que me ofendem sem se aperceberem. Mas pronto, eu sou uma pessoa amedrontada. Olhem, desculpem lá, porque que... Não, eu estou a gravar, porque que sempre que eu estou a gravar as pessoas mandam mensagem, caralho! Parem com essa merda. Vês, eu sou esta pessoa que diz as neiras, que é rude quando tem que ser, mas que no fundo, só quer estar a rir na piada e beber chá a temperaturas inaceitáveis e a ler até tarde, ou a não ler de todo. Eu quero viver histórias bonitas. E eu mereço viver histórias bonitas. E sabe, é bem dizer isto, porque é verdade. E lamento imenso se durante anos eu passei a ideia de que tinha tudo planeado, porque eu não tenho. Eu estou tão perdida quanto tu estás perdida ou perdido. Claro que em escalas e graus diferentes, mas eu estou perdida, tal como qualquer outra pessoa neste planeta Terra. Completamente. Eu não sei nada. Eu só sei um bocadinho do mundo. Eu durante anos não soube apreciar o amor que os meus pais me dão, o amor que certos amigos me dão, a apreciação que as pessoas no geral fazem de mim, porque eu não me sentia suficiente. Eu sentia que eu não deveria aceitar aquilo de todo. Enfim, eu acho que tu sabes o que eu quero dizer com nunca ter sido capaz de aceitar a apreciação, o amor, o carinho, o respeito, porque nada era suficiente para mim. E tem sido muito importante
olhar os detalhes e aceitar que há sempre quem queira saber. Embora eu tenha crescido silenciosamente a achar que ninguém queria saber. E porquê que eu cresci silenciosamente, pausadamente, no meu canto a achar que ninguém queria saber? Porque quando eu achei que alguém quis saber e descobri que a pessoa não queria saber, o meu inconsciente filtrou essa informação e começou a aplicá-la na minha vida. Sendo que a minha realidade não é essa. A minha realidade é de uma Caroline que é amada, apreciada, respeitada, inteligente, capaz, apta, suficiente e muito mais do que suficiente. Eu carrego um mundo dentro de mim. E dentro desse mundo existem vários outros. Eu sou plural, como diria a Inês. Eu sou plural. Eu tenho muita coisa para oferecer e lamento imenso que muita gente não aprecie isso, porque são elas que estão a perder, na verdade. Se alguém toma a decisão de sair da minha vida, não sou eu que estou a perder, eu estou a ganhar, porque não são pessoas para mim. E eu só posso falar por mim, não posso falar por ninguém. Portanto, apesar de tudo, até estou grata. Estou grata por já não ter de viver certas situações e não me magoar diretamente com isso, porque agora tenho que sofrer e tenho de sofrer, não, tenho de lidar com a sofrência interna, inconsciente e que eu tenho de aprender a resgatar dentro de mim para desconstruir, fazer as pazes, arquivar, passar à frente. E o sol está-se a pôr, ganda merda, uma merda do inverno, ou da primavera, ou o que seja. É haver uma camada de nuvens no horizonte que tapa o sol. Bué cedo, quando neste exato momento eu poderia estar a observar o sol. Mas o verão vem aí. O verão vem aí e eu vou ser capaz de ver o pôr do sol na íntegra. Sem problemas, sem stresses. Não sei o que mais dizer. Acho que disse o suficiente. Espero não ter soado confusa. Como sempre acho que sou, mas de repente quando vou editar o episódio até fico damn, isto está muito bom. Não tenho nada do que reclamar. Há muito mais que eu poderia ter dito, mas como eu não tenho guião quando eu gravo os episódios e é tudo feito no momento, quando eu estiver a editar, de certeza que me virão mais ideias para apontar e mais pensamentos para partilhar, então oportunidades não me faltarão. Agora estou bem curiosa para saber o que é que aquele menino está a ler, porque ele está com um livro na mão. Estou com xixi, vou para casa fazer xixi e limpar as lágrimas e o nariz, porque está muito complicado. 1 hora, uau, que maravilha. 1 hora a falar sobre bullying e o facto de ter sido bullyada, e o facto de ter sido vítima de bullying e como é que isso me afeta até aos dias de hoje. Do fundo do meu coração, eu espero que a bully e as suas camaradas estejam a ser bem tratadas pela vida e que consigam encontrar um resquício de paz de espírito dentro dos seus corações. Paz de espírito nos seus corações. Uou, ganda Inception, mas whatever. Juro-te por tudo que eu espero mesmo que a vida lhes esteja a tratar bem. Ou no mínimo dos mínimos. Porque se eu tivesse aqui que abraçar o meu lado bitchy, eu só tenho a dizer que se a vida lhes corre mal é porque, enfim, né? A vida sabe o que faz. Mas não é isso que eu desejo para ninguém. Não desejo mal para ninguém. Por muito mal que me façam e por muito raivosa que eu fique e por muito magoada, a única coisa que eu consigo desejar para quem me faz mal é paz de espírito. Porque eu não sou ninguém para julgar e eu não sou ninguém para castigar. Eu sou alguém que quer viver a sua vida na sua plenitude, com muita felicidade para esbanjar, com muitas experiências boas, com muitas amizades ricas, com muitos projetos a bombar, sem querer saber se o inimigo está ou não a sofrer, porque isso já é problema dele, não é problema meu, porque eu tenho as minhas sofrências e já basta ter de lidar com elas. Porque eu não vim aqui para salvar ninguém, senão a mim mesma. Sei lá, pá, há muita coisa que pode ser dita e esmiuçada, mas a única coisa que eu consigo sentir neste exato momento são os meus lábios secos e não me vou atrever a beber mais água, porque senão faço xixi no meio do mato até chegar a casa e não convém. Sabe-se lá o que é que pode acontecer no meio do caminho. Estava a hidratar os meus lábios com Labello do Lidl. E não, eu não estou a ser patrocinada por ninguém ainda, mas quem me dera. I wish.
Porra, estou com o nariz entupido e não gosto nada disto. Passarinhos a voar, pôr do sol, um spot que até não é mau para gravar, apesar do fluxo de carros e pessoas que eu não estava nada à espera. Mas pronto, é domingo, as pessoas estão simplesmente a viver as suas vidas como em qualquer outro dia da semana. Se quiseres ler mais um pouco sobre a minha experiência de bullying, eu vou deixar aqui em baixo uma publicação que eu partilhei esta semana e na qual partilhei quem sou eu quando não me escondo, basicamente a falar das consequências de ter sofrido bullying, mas muito mais virado a explicar quem sou eu e o que é que eu sinto, pelo menos que eu tenha conseguido transcrever, da minha alma. Não sei sequer se este episódio consegue extrapolar aquilo que escrevi, mas no sentido de ter acrescentado, mas acho que falarmos dos assuntos, mesmo que por outras palavras, é sempre um acrescento. Sei lá, eu estou muito tentada também a queimar este diário, para ver se muita coisa sai de dentro de mim. Ainda para mais, já viste o quão fucked up é que é o meu destino? Vê só, sofri bullying e durante mais 4 ou 5 anos tive de estudar com muita gente que fez parte desse meu passado. E só deixei de me cruzar realmente com eles quando fui para a faculdade. E ainda assim, um dos meus grandes amigos, nem sei se deveria ser amiga dele, e se ele estiver a ouvir isto ele vai se fartar de rir, mas a pessoa com quem me dou, ou pelo menos a pessoa que eu conheço há mais tempo, que é esse rapaz, também esteve lá. E é muito engraçado porque no outro dia estávamos juntos a falar e até mencionámos este assunto do bullying e ele perguntou-me como é que foi a minha experiência, porque ele não tinha noção de que eu tinha vivido aquilo de maneira tão sofrida. Questiono-me daquelas pessoas todas que também presenciaram a situação. Quantas delas é que não julgaram, ou quantas delas é que não menosprezaram a sofrência e a dor e o desafio de ter sofrido bullying? Enfim, questões que nunca hão de ser respondidas, porque eu também não vou abordar ninguém para saber, não quero saber, não me interessa. Se por acaso fizeste parte da minha vida naquela altura, guarda a opinião para ti, porque eu não quero saber genuinamente, guarda-a para ti. Tiveste mais do que tempo para vir falar comigo e se nunca vieste, também não venhas. Foca-te em ti, viva a tua vida, deixa-me estar. Enfim, espero que tenhas gostado deste novo episódio. Se tiveres uma história que queiras compartilhar comigo, está à vontade. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Caso não queiras partilhar comigo, mas sim com outra pessoa, falo. Porque vai ser um modo de te dares a conhecer e de explicares muita coisa na tua vida que se calhar só assim é que poderá ser explicada. Caso me conheças e não estavas nada à espera deste relato, bem-vindo ou bem-vinda à vida de Caroline, porque é mesmo assim. E se tiveres alguma questão, está à vontade para fazer, porque se eu puder responder e quiser responder, eu respondo com todo o agrado. O que eu disse sobre as pessoas do meu passado e que estejam a ouvir isto e que queiram ter uma palavra amiga, já disse e repito, não me digas nada, guarda para ti, porque tu sempre soubeste o que é que aconteceu, nunca fizeste nada, nunca disseste nada, até contribuíste indiretamente, então finge que eu não existo. Não sei como terminar este episódio porque já falei bastante, por isso é que eu estou com a boca seca, mas até daqui a 15 dias eu hei de ter algo novo para dizer e contar. Entretanto, o blog está à minha disposição e à tua também. Espero que isto te tenha ajudado de alguma maneira, espero não ter soado demasiado confusa, como acho que estou sempre a soar. Espero que não tenhas medo de te abrir às pessoas que se dedicam e que inconscientemente possas estar a afastar por medo. Não sejas como eu, porque até eu estou com intenções de mudar isso em mim e de apreciar cada gesto bonito que me direcionam. Vemo-nos por aí, beijinhos e abraços.